Pessoal, então vamos começar a nossa correção, tá? Na página 54, número 9. Vamos lá para corrigir essa atividade. Vou fazer a correção aqui no caderno assim, para ficar um pouquinho diferente, né? Na verdade é o número 7, né? 7, 8 e 9. Número 7 fala assim, ó. Qual o comprimento da corda? Então, lembrar, né? Como é que seria a corda, né? Determinada pela reta. Aí eu escrevi aí, ó, x menos y igual a 0. E passa sobre a circunferência x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. Tá, então, o que a gente tem aqui de informação aí dessa número 9? Primeiro, eu vou desenhar aqui, ó, uma circunferência, né? Essa circunferência que é x ao quadrado, x mais y ao quadrado, y menos 1 ao quadrado igual a 9. Corda é isso aqui, ó, não vai passar pelo centro, então vai cortar em qualquer lugar. Eu coloquei exemplo aqui nesse pedacinho aqui. E eu quero saber o tamanho dessa corda, só que essa corda aí, ó, ela tem essa equação aqui, ó, x menos y igual a 0. Feito isso, eu vou pegar essa informação e jogar lá na equação da circunferência, tá? Então, onde é que tem y, eu posso pôr x. Então, aqui nesse primeiro, quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Agora, no lugar desse y aqui, eu vou pôr x, tá? Então, vai ficar x aqui, ó, quadrado primeiro, x ao quadrado, menos, né, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, quadrado de 1 é 1. E esse 9 eu vou passar para cá, vai ficar menos 9, tá? Igual a 0. Então, vamos ver aqui o que dá pra gente juntar aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Que mais? Mais 2x com menos 2x, vamos cortar. E 1 mais 1, 2. 2 positivo, menos 9. Então, vai dar menos 7, igual a 0. Passo menos 7, vai ficar 2x ao quadrado igual a 7 positivo. Passo 2 dividindo, então vai ser 7 dividido por 2. Tira a raiz quadrada, vai ser x igual a raiz quadrada, mais ou menos, né? Raiz quadrada de 7 sobre 2. Aqui só lembrar, gente, que raiz de 2 no denominador, a gente vai ter que depois racionalizar, tá? Então, depois vamos voltar aqui para a gente racionalizar esse raiz de 2 aqui, ó. Então, a gente já viu lá que, vou colocar aqui, ó. Eu vou escrever aqui novamente, né, que como x é igual a y, então, né, o y também vai ser mais ou menos raiz quadrada de 7 meios. Só que antes da gente prosseguir, eu vou racionalizar esse 2 aqui, tá? Porque não pode ficar denominador raiz. Então, vai ficar aqui, ó, como se fosse raiz de 7 sobre raiz de 2. Só racionalizando aqui, ó, pra gente finalizar, 7 vezes 2 é 14, e raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Ou seja, o x vai ser mais raiz de 14 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 14 sobre 2, tá vendo, ó? X', né? Os valores são iguais, tá? Então, se um é positivo, o outro é positivo. E o x, duas linhas, né? Também os valores são iguais, né? Então, se o x é 1, o outro também é igual. O y também é igual. Então, aqui a gente já tem, ó, na corda, os dois pontos, tá vendo? Os dois pontos aqui, deu em raiz, só para tentar te confundir, mas é bem tranquilo. Um é raiz de 14 sobre 2, e raiz de 14 sobre 2 é o primeiro ponto, né? E esse segundo ponto aqui é um menos, né? É o menos raiz de 14 sobre 2 e menos raiz de 14 sobre 2. Aí, o que ele tá pedindo? Ele quer essa distância de 2 pontos. Qual que é a fórmula da distância de 2 pontos? Aí, a gente vai lembrar daquela forma. Então, lembrar toda vez. Gente, questão de vestibular nunca pergunta uma coisa só. Sempre é duas, tá vendo? Aqui já tô na segunda resolução, que seria a distância. Então, vai ser raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado e y de b menos y de a. Então, ó, menos 14, menos raiz de 14 sobre 2, menos raiz de 14 sobre 2, tá vendo? Ao quadrado. E a mesma coisa com o outro, porque são iguais, então é só repetir do mesmo jeito, né? Não vai mudar em nada aqui. Tá, menos raiz de 14 sobre 2, menos raiz de 14 sobre 2. Aqui
Vou colocar até o parênteses aqui, porque tá tudo ao quadrado. Ok. Agora, resolvendo, né, tem que tirar o mínimo, mas o mínimo já é 2, já tirou aqui, né? Então, só vou fazer a continha no numerador. Então, ó, menos raiz de 14 com menos raiz de 14 é menos 2 raízes de 14. E repete o denominador, que é 2. Isso ao quadrado. E o outro, como são iguais, gente, vai dar o mesmo resultado, tá? Menos 2 raiz de 14 sobre 2 ao quadrado. Pronto, o que eu posso fazer aqui? Ó? Esse 2 em cima e o 2 embaixo, eu posso cortar. Então, sobra só raiz de 14 ao quadrado, tá vendo? Ó, vou cortar nos dois, né? Aí, ficou raiz de 14 ao quadrado, que vai ser, corto 2 com a raiz, né? Então, vai ficar 14, né? Olha lá, cortando a raiz. E ao quadrado vira positivo, lá do outro lado também vai ser 14 mais 14. E 14 mais 14 é 28. Então, a distância vai ser raiz de 28. Aí, vamos fatorar para ver se tem como aqui a gente fatorar essa questão. Vamos colocar aqui o 28. Dá para dividir por 2. 14 por 2 dá 7, por 7 dá 1. Deu para fatorar. Então, é 2 ao quadrado vezes 7, o 2 sai da raiz, então ficou 2 raiz de 7. Essa é a resposta da número 7, ok? Número 8. Número 8, ele falou o seguinte, ó. A reta x igual a 3, né? E deu a circunferência. Nessas condições, determine o valor de K. E falou que é tangente. Então, primeiro, onde tem X, eu vou colocar 3. Olha lá, já deu que X é 3. Vamos colocar 3 ao quadrado, mais Y ao quadrado, mais 4 vezes 3, menos 2Y, mais K igual a 0. Aí, só resolvendo, a gente tem que 3 ao quadrado é 9, né? 4 vezes 3, 12, repetindo o restante. Aí, aqui, chegou nessa parte aqui, vamos juntar. O que a gente tem para juntar? O y ao quadrado, depois vem o y, que é menos 2y. E depois vem os números, que é 9 mais 12 dá 21 e mais k. Pronto. Isso aqui, gente, ó, é como se fosse uma equação da reta, né? Aí, aqui, a gente falou no enunciado que ele é tangente. O que significa tangente? O delta tem que ser 0, só pode encostar em um ponto. Então, o A é 1, o B é menos 2 e o C é 21 mais K. Tá, então pronto. A gente vai pegar, fazer o delta e colocar igual a 0. Então, delta é B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A é 1 e o C é 21 mais K. Tá, resolvendo aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, fazendo chuveirinho aqui, propriedade distributiva, né? 4 vezes 2 é menos, 4 vezes 21 é menos 84, e menos 4 vezes K, menos 4K. E a gente viu que o delta tem que ser 0, então eu já vou colocar aqui, ó, que vai ser igual a 0. Pronto, passa o número pro lado de lá, você vai descobrir o valor de K. Então, ó, ficou menos 80, menos 4K, igual a 0. Passou pro outro lado, troca o sinal, né? Ficou 80 positivo, multiplica por menos 1, passa dividindo, né? Então, vai dar menos 20. Pronto, terminamos, achamos aí o valor de K. Número 9. Número 9 deu uma equação da circunferência, tá? Já fiz o desenho aqui para andar rápido. E ele quer as tangentes paralelas, né? Ao ponto, e também a corda tem o ponto médio 4 e 6. Então, primeira coisa, nessa equação da circunferência aqui, eu já tô tirando o centro e o raio, tá? Que aqui nem precisa fazer conta, é só olhar. Aqui, né, o centro, né? O ponto médio aí, ó, eu coloquei já o ponto médio aí, ó, que passa por ela mesmo uma equação. Essa equação aqui da reta, gente, ela é paralela às outras. Nos outros exercícios já dava essa equação da reta, né? Nessa aqui não deu. Então, o que a gente vai fazer, ó? Do C até o M, se a gente descobrir o valor do coeficiente aqui, ó, eu tô escrevendo aqui, eu vou... Tá meio pequenininho, mas eu vou virar o caderno aqui.
Eu vou achar o coeficiente angular de C e M, porque olha aqui, ó, eu vou ter essa reta que é perpendicular às outras, que vai ser tudo igual. Então, depois é só inverter. O que é inverter? Quem tá em cima vai para baixo e troca o sinal. Então, vamos calcular o coeficiente angular de C até M, né? É o y de B menos y de A, dividido por x de B, menos o x de A. Então, fazendo a continha, o M vai ser o y de B, né? Ah lá, você tanto faz, pega um menos o outro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, y de B aqui, ó, pode ser 6 menos o 2. Então, tá aí, ó, 6 menos o 2 e 4 menos 1. Então, vai ficar 6 menos 2 é 4 e 4 menos 1, 3. Deixa eu corrigir aqui. 6 menos 2, 4. 4 e 4 menos 1, 3. Aí. Tá, então esse é o coeficiente angular dessa reta ali, ó, que é de C até M. O coeficiente angular da outra, que é a que a gente quer, tem que inverter e trocar o sinal. Ou seja, ó, esse M1 vai ser 4 terços, o M da outra vai ser menos 3 quartos. Aí, agora sim, a gente vai conseguir fazer uma equação da reta usando aquele pontinho M e esse coeficiente angular. Aí, vamos fazer a equação dessa reta aqui, ó. Que, na verdade, é o começo para a gente fazer as outras duas equações da reta, né? Então, essa aqui também, novamente, com grauzinho de dificuldade. Então, vamos pegar lá o M com esse coeficiente angular e montar, então, nossa equação da reta. Aquela fórmula, y menos y do ponto igual a m, x menos x do ponto. Então, vai ficar y menos o 6 lá, ó, né? Y menos 6 igual ao coeficiente menos 3 quartos. Então, igual a menos 3 quartos. E fica x menos o 4. Aí, agora, é só a gente multiplicar cruzado, fazer o chuveirinho, né? Terminar de resolver, organizar essa continha aqui, né? Então, vai ficar 4y menos 24 igual a menos 3x mais 12. Organizando tudo, x primeiro, depois y, depois o número. Vamos passar o menos 3x, vai ficar mais 3x, mais 4y, menos 36, porque 24 com 12 dá menos 36, igual a 0. Agora sim, nos outros exercícios, ele já dava essa equação aqui, ó, pra gente achar as outras duas. O que eu falei? Esse valor de C a gente ia pôr K, né? Esse aqui teve um grau de dificuldade maior, porque ele não deu essa equação. Aí, a gente teve que fazer a equação. Então, aqui, ó, vai colocar igual a K, e a gente vai pegar os valores de A, B e C. O A é 3, o B é 4 e o C é K. E a gente vai precisar do valor do ponto do centro da circunferência, que foi o qual? 1 e 2. Tá? Então, toda vez que falar que é paralela, você tem que pegar a equação da reta, colocar K no valor de C e também pegar o centro da circunferência. Aí, você vai jogar naquela fórmula da distância do ponto até o centro da circunferência. Então, vamos fazer? Vai ser A vezes X, então é 3 vezes 1, mais B vezes Y, então é 4 vezes 2, mais o C, que é K, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais B ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Tudo isso aqui, ó, tá falando que é igual ao raio. Quanto que vale o raio? 10. Então, vamos lá, calculando. Aí, aqui a gente tem 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 2, 8, mais o K, dividido por 9 mais 16, raiz de 25, né, que vai ser 5, igual a 10. 3 mais 8 vai dar 11, então 11 mais K, dividido por 5, igual a 10. Multiplica cruzado aqui, ó. Então, vai ficar módulo de 11 mais K... E 5 vezes 10 é 50, igual a 50. Como está em módulo, gente, vai ter duas respostas aqui, ó. Vai ser
11 mais K igual a 50, positivo, e 11 mais K igual a menos 50, tá? Vou chegar para cá o caderno, vocês vão ver aí, ó. Tá vendo? Um é mais 50, o outro é menos 50. Então, pronto, eu já vou descobrir as duas equações aqui, ó. O primeiro K e o segundo K. O primeiro vai ser 50 menos 11, que vai dar 39. E o segundo vai ser menos 50 com menos 11, que vai dar menos 61. Pronto. Então, quem que vai ser essas duas retas lá paralelas? Aí, a gente vai olhar lá, ó, trocar o K por esses valores aqui, ó, né? Então, copia essa mesma equação, troca o K por 39 e menos 61. Aí, aqui não tem muito espaço, eu vou colocar aqui, ó, no cantinho aqui, ó. 3x mais 4y mais o K, que foi 39. Então, pronto a primeira resposta. Segunda, 3x mais 4y. Qual que foi a segunda valor de K? Menos 61. Tá aí, coloca igual a zero, tá, gente? Tá aí o valor, a equação, as duas equações paralelas aí, ó, que a gente acabou de achar. Belezinha? Então, vamos aí para número 14. Bom, gente, na 14 aí, né, ele falou que intercepta no ponto 3 e 4, né, e menos 4 e 3, uma circunferência na origem, né, então aqui, ó, o centro 0, 0, eu já coloquei o desenho aqui, ó. Na letra A, ele perguntou qual é o raio. Gente, o raio é a distância do ponto C, do centro até ou o ponto A ou o ponto B, vai dar a mesma resposta. Então, eu vou fazer aqui até o ponto A. Tá? Então, a distância do ponto C até o ponto A vai ser o raio. Então, fazendo aqui, ó, raiz quadrada. Pode pegar 3 menos 0 ao quadrado, 4 menos 0 ao quadrado, igual ao raio. 3 menos 0 é 3, e 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 mais, e 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 é 25, raiz de 25. Então, quanto que é o raio? 5. Pronto. Achamos o raio, que é a letra A. Agora, vamos aí na letra B. Na letra B, ele está pedindo para calcular a área do quadrilátero, cujos vértices são os pontos A e B e seus simétricos. Eu vou fazer aqui um desenho aqui desses pontos para a gente tentar visualizar como é que seria. Então, ponto aí, ó, o ponto A é 3 e 4. 3 para x e 4 para y. Então, mais ou menos aqui, ponto A. O ponto B é menos 4 e 3. Aqui, o ponto A, 3 e 4. O ponto B é menos 4 e 3. Então, vou colocar de cá. 1, 2, 3, 4 negativo e 3. Mais ou menos aqui vai estar o ponto B, menos 4 e 3. Pronto. Eu sei também da origem, né? Que é o centro da circunferência. O centro da circunferência está lá no 0, 0. Então, aqui a gente vai ter o centro da circunferência. Ele falou que é simétrico, ó. Vamos colocar a simetria aqui, mais ou menos, né? Simétrico ao eixo. O mesmo tanto que subiu vai descer, né? Então, eu não vou colocar os pontos aqui, porque, olha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui, ó, em 4 partes, ó. E vou calcular a área de um triângulo. Por que eu vou fazer a área de um triângulo? Aqui é o centro da circunferência, porque eu tenho os 3 pontos. E eu sei que o determinante de uma área de um triângulo, se eu calcular a área de um triângulo, é só calcular o determinante e dividir por 2. Como eu tenho 4 áreas do triângulo, depois você multiplica por 4. Porque eles são simétricos, são iguais, então não vai dar problema nenhum. Então, olha lá, ó, menos 4 e 3, eu vou colocar os 3 pontos aí, ó, fazendo calcular determinante normal, tá? Que vocês já estão acostumados, né? Então, aqui vai ficar 16, negativo, menos 16, aqui, 0, 0, menos 9, que tá voltando, né? 0, 0, tá. Aí, esse aqui, ó, a área é módulo desse número dividido por 2. Então, vai dar 25 dividido por 2. Isso aqui é a área de um triângulo só. 25 dividido por 2. Só porque você viu que são 4? Então, vamos multiplicar por 4. 25 vezes 4, 100.
100 dividido por 2, 50. Então, a área desse quadrilátero, 50. Bom, gente, então vamos aí à última questão, que foi a número 16. A equação da reta tangente à circunferência. Aí deu essa circunferência aí, ó, x menos 3 ao quadrado, y menos 2 ao quadrado, igual a 25. No ponto 6 e 6, ou seja, tem uma circunferência, né? Uma reta cortando num ponto só e esse ponto é o 6 e 6. Ele quer a equação dessa reta que tem o 6 e o 6. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é tirar o centro da circunferência aqui, ó. Pela fórmula, a gente sabe que o A é 3, o B aí é 2 e o raio é 5, né? Esse raio a gente nem vai usar, não. Mas a gente vai usar aqui o centro da circunferência, que vai ser 3 e 2, tá? Por que eu vou usar o centro da circunferência? Porque se eu pegar esse centro com o ponto 6 e 6, eu acho o valor do m, né, que é o coeficiente angular, depois eu vou voltar invertendo para mim achar o coeficiente da reta que eu quero. Então, a primeira coisa, achar o coeficiente angular aí, ó. Então, a gente sabe que é y de um menos y do outro. Então, é 6 menos 2, dividido por x de um menos x do outro. Então, 6 menos 3. 6 menos 2 é 4. E 6 menos 3 é 3. Então, vai ficar 4/3. Aí, para a gente achar o segundo coeficiente aí, ó, a gente vai ter que inverter. Gente, eu vou desenhar aqui a circunferência só para vocês verem o que eu estou falando aqui, por que eu tenho que inverter. Então, ó, ele falou que tem essa circunferência, né, que a gente já achou o centro dela, aí tem uma reta que vai encostar num ponto só, e esse ponto é o 6 e 6, tá vendo? O centro lá ó, é o 3 e o 2. Quando a gente calcula o m aqui dessa reta aqui, ó, a gente vê que ela é perpendicular à outra, ou seja, se a gente achar o m dessa, inverte o m da outra. E o m dessa aí a gente descobriu, ó, que foi 4/3. Aí, ó, é só inverter para a gente achar o da reta que a gente quer. Se invertendo 4/3, fica menos 3/4. Tá, então eu tenho m e tenho o ponto, é só fazer a equação da reta. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aquela fórmula y menos y do ponto é igual a m x menos x do ponto. Aí vem substituindo, né, o ponto, né, é 6 e 6, né, 6 para y, 6 para x. O m é o que a gente inverteu, né, que descobriu que é menos 3/4. Então, vou colocar aqui, ó, menos 3/4. X menos o x do ponto aqui, ó, que no caso também é 6, né, 6, 6. Quando a gente multiplica cruzado, faz chuveirinho, a gente já acha a resposta, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. 4 vezes y, 4y, 4 vezes menos 6, menos 24. Chuveirinho de cá, ó. Menos 3 vezes x, menos 3x. E menos 3 vezes menos 6 vai dar mais 3 vezes 6, 18. Passando tudo para cá, então 3x fica positivo, depois vem o 4y, o 18 vem para cá, menos 18, e menos 18 com menos 24 dá menos 42. Pronto, gente, igual a zero. Essa é a equação da reta tangente, que é a resposta, é a letra B, ok? Então, a gente vai terminar aqui nossa aulinha de hoje. Fiz de uma maneira um pouquinho diferente. Depois vocês me falam qual que vocês preferem mais, assim ou daquela outra maneira, tá? Bye, bye!